Graças a Deus, meus amados. Estaremos iniciando a primeira lição desse trimestre, né? Que tem como título de todo o trimestre, Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A nossa primeira lição, ela tem o título é E deu dom aos homens. A leitura que nós estaremos fazendo está registrado na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do 3 ao 8, e em 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Então, Romanos 12, do 3 ao 8, e 1 Coríntios 12, do 4 ao 7, que diz assim: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Agora, 1 Coríntios 12, do 4 ao 7, diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Amém. Nós vivemos um momento de opostos, né? Com relação, quando nós tratamos do tema dons espirituais. Geralmente, ou nós deparamos com um grupo evangélico que não vê a necessidade da atuação do Espírito Santo e vai mais além, né? Acredita que essa atuação sobrenatural do Espírito, ela se extinguiu depois do primeiro século da era cristã. Esse grupo é conhecido como cessacionista, no sentido de cessar, né? No sentido de que acabou, por isso cessacionista. E, em contrapartida, na grande maioria, nós vamos ter um outro grupo de evangélicos que comete uma série de aberrações no meio do culto, ou em qualquer que seja o ambiente, em nome de uma suposta atuação do Espírito Santo. No entanto, o que a igreja deve fazer diante disso? Então, entendemos que a igreja ela não pode ou não deve nem extinguir a ação sobrenatural do Espírito por meio de milagres e de ações extraordinárias, tampouco fazer um uso infantilizado dos dons ou de supostos dons, porque às vezes os dons eles são usados de maneira infantilizadas e às vezes nem dom não é aquilo ali é outra coisa, menos uma ação do Espírito Santo. O que é necessário haver é um equilíbrio entre essas duas coisas, né? Entre o extinguir esta ação sobrenatural e o utilizar esses dons ou
supostamente esses dons de maneira inadequada. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela vai definir essa questão de dons da seguinte maneira: como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Nesse trimestre analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que com graça e poder ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Então, os dons espirituais, ele tem finalidades múltiplas, né? Não é apenas, os dons espirituais, ele não tem uma finalidade única. As finalidades são múltiplas. Então, os dons, ele pode ser utilizado para apresentar a Cristo de uma maneira diferente e, com isso, fazer com que pessoas se acheguem ao Evangelho de Cristo. Os dons espirituais, eles servem para confortar, para exortar. Paulo fala até de exortação aqui, escrevendo aos Romanos, né? Ele diz que se o seu dom é exortação, então faça isso com amor. O dom espiritual, ele é ensinado para trazer o conforto, né? Para trazer ao conhecimento daquilo, da pessoa, aquilo que até então era desconhecido. Então há uma atividade múltiplas da ação sobrenatural, né, mediante aos dons espirituais, que pode estar ocorrendo na igreja, mediante a ação do Espírito Santo, né, usando um dos irmãos para que isso possa acontecer. Então vamos observar em primeiro lugar os dons espirituais na Bíblia. Vamos começar no Antigo Testamento. O dicionário bíblico, o Wycliffe, mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbre dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis a todo o povo de Deus da Antiga Aliança, como observamos no regime da Nova Aliança. No Antigo Testamento, os dons eles se davam de uma maneira distinta, não era algo disponível a todo o povo. Geralmente, era apenas 3 pessoas, ou 3 grupos de pessoas, que recebiam os dons de Deus: o rei, o sacerdote e o profeta. E, em algumas ocasiões específicas, algum personagem. Por exemplo, eu não lembro exatamente do capítulo e do versículo, mas vocês irão lembrar do episódio. O livro do Êxodo nos diz que quando vai ser iniciado a construção do tabernáculo, Deus ele orienta Moisés a pedir contribuições ao povo, para que o povo contribua, né, com prata, com ouro, com tecido, né, com madeira, com aquilo que cada um tinha, né, para contribuir para a construção da tenda. E o texto diz que Deus diz a Moisés: e eu já enchi, Bezalel, se não me falha a memória, é o nome do personagem, de sabedoria, para que ele execute. Esse homem, ele era um artífice, ele era um artesão, né? Uma pessoa que fazia várias artes. E o texto diz que Deus fala a Moisés: eu enchi ele de sabedoria para que ele construa a tenda do Senhor. Então, em algumas ocasiões específicas, além do rei, sacerdote e profeta, alguém poderia ser
enchido por Deus pelo com um dom específico para a realização de uma atividade, né? Para a realização de uma atividade específica. Então, na antiga aliança, os dons ele era reservado majoritariamente para esses três classes de pessoa: o rei, o sacerdote e o profeta. É por isso que na antiga aliança havia a unção com o derramamento do azeite sobre a cabeça desse personagem. Porque esse derramar do azeite na cabeça desse personagem representava esse revestimento, né, esse enchimento do Espírito Santo naquela pessoa. E o azeite era esse símbolo dentro daquele contexto. Quando nós chegamos no período da igreja, nós observamos que a atuação ela é alterada, né? Já não há mais essa prática do derramar do azeite na cabeça daquele que estava sendo separado para um exercício específico. Mas essa separação para esse determinado exercício, ela se daria com a imposição de mãos. Então veja que são duas formas distintas de atuação. São duas formas distintas. O Antigo Testamento se dava dessa maneira, majoritariamente o Espírito Santo atuando apenas, salvo algumas exceções, por meio do rei, do profeta e do sacerdote. O rei aqui você coloque / juiz, né? Porque havia o período dos juízes ali que também era tomado por essa ação. Então rei / juízes, porque antes dos reis, né, quem dava as diretrizes para o povo eram os juízes, e depois de Samuel, né, que nós chegamos no período dos monarcas, iniciando por Saul, e aí então nós começa a ver os reis e não mais os juízes como havia até um tempo atrás. No Novo Testamento, o mesmo dicionário, o Wycliffe, ele informa ainda que ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados, que se relacionam ao verbo grego didome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar. O que é o dom? Qual é o significado? É um verbo ativo. Então não é uma coisa que acontece esporadicamente, de maneira teórica, mas o dar no sentido constante. Então o dom não é algo que nós recebemos para nós. O dom é algo que nós recebemos, mas é para os outros. É por isso que, se vocês lembrarem da parábola dos talentos, você vai lembrar a repreensão do Senhor que faz ao homem que recebeu o talento e não utilizou como deveria. Então, o dom não é algo que recebe para si mesmo, mas é algo que você recebe, mas para dar e não para ficar. É necessário haver um compartilhamento disso, né? E os dons, eles são inúmeros, né? Há pessoas que dizem assim: eu não tenho nenhum dom. Talvez você não saiba que tem. Talvez você não tenha aqueles dons espirituais que são mais, vamos dizer assim, destacados na igreja, ou que são mais desejados pelos crentes, como o profecia, visões, revelações, o dom da palavra, né? O dom, esses dons espirituais que são manifestos no meio da igreja. Mas de repente, como Paulo escreveu aqui aos Romanos, você tem o dom do compartilhar. Paulo diz que há pessoas, ele diz, verso 6, né? Verso 6 que nós lemos de Romanos 12, diz assim: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada,
Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, essa é a parte que eu queria chegar, né? O que reparte, faça isso com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Veja que misericórdia e compartilhamento daquilo que você tem é um dom de Deus. É um dom de Deus. Tem pessoas que ela é muito generosa, por natureza. E é um dom de Deus na vida dessa pessoa. Então, de repente, você não é um profeta, você não tem visões, você não tem o dom da profecia, né? Você nunca teve uma revelação, uma visão, você não tem o dom da palavra, e talvez você até gostaria, mas de repente você tem o dom do compartilhamento, você é generoso, e compartilha com aquele que necessita aquilo que você pode. E daí por diante, a Bíblia vai fazer menção de outras questões, né, que são dom de Deus, são dom de Deus. Então, o dom, ele está associado com o dar, e não com o receber. Veja que a Bíblia, geralmente, ela inverte os valores que muito de nós temos no nosso imaginário, né? Ou pelo menos, muitas pessoas têm no imaginário, né? As pessoas, alguns acreditam, não, eu vou abraçar o cristianismo porque daí eu terei os meus problemas resolvidos. Olha, talvez você tenha problemas a mais, né? Talvez o caminho seja justamente ao contrário. Você vai começar a ser perseguido no seu trabalho, você vai começar a ter situações de desconforto no seio familiar, e daí por diante. Por quê? Porque seguir o Evangelho estará associado com uma renúncia, é renunciar. E é isso que Jesus faz quando Ele chama as pessoas para lhe seguir. Ele diz, aquele que quiser vir comigo, né? Ou após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aí ele vai usar uma palavra, um trocadilho de palavra, um paradoxo, bastante, a compreensão bastante esquisita na nossa compreensão, mas isso é uma figura de linguagem conhecida como um paradoxo. Porque ele vai dizer, porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder ela. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai salvar ela. Veja que trocadilho que Jesus faz com as palavras. Porque quem quer salvar a sua vida, Jesus diz, vai acabar perdendo. Mas quem perder, não por qualquer motivo, obviamente, mas quem perder por amor de mim, acaba salvando. Então, os dons têm a ver com o dar e não com o receber. O dom você ganha do Espírito para que você dê às outras pessoas, para que você dê à igreja que você congrega, o ambiente que você frequenta, e daí por diante. Uma dádiva para a igreja é o dom. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividimos este assunto em 3 categorias principais: dom de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Por quê? Porque Paulo vai falar sobre isso em ocasiões distintas. Alguns, olhando para Coríntios 12, falam, não, a Bíblia diz que fala dos 9 dons, como se houvesse apenas 9 dons. Paulo, ele não quis enumerar a quantidade de dom que existe. Ele fez uma citação em Coríntios, e ali ele fala sobre dons espirituais. Ali ele fala sobre o dom de língua, de profecia. Ele fala sobre aqueles dons que fazem parte mais da atividade do culto em si. Mas em Romanos, Paulo fala sobre dom de serviço, né? E nós citamos aqui a questão do servir, do compartilhar, do exercer misericórdia. Já em Efésios, Paulo fala sobre dons ministeriais, né?
ele fala sobre o profeta, ele fala sobre mestre, ele fala sobre pastores, evangelistas, e daí por diante. Então, é basicamente isso, mas não que Paulo ele tenha fechado, só existe esses dons aqui. Esses foram os dons que ele mencionou. Poderíamos aumentar essa lista aí. Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas, aos Romanos, em 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir ou falar tudo, os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-lo e a usá-lo para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. O dom é algo que deve ser buscado pela igreja. Esse é o objetivo de Paulo, exortar a igreja a buscar os dons espirituais na atividade do dia a dia da igreja. Então é necessário buscar. O buscar não significa dizer que vamos receber. Então nós podemos buscar os dons espirituais não apenas para nós, mas para a igreja como um todo. Nós podemos buscar para nós individualmente, mas em nossas orações, nós também podemos orar pedindo a Deus que dê os dons espirituais para a igreja. E aí Ele dá para cada um conforme aquilo que é necessário. Conforme aquilo que é necessário. Então, de repente, você mesmo não recebe o dom, mas outro irmão vai receber. E o objetivo final será alcançado. Que é o quê? Evangelizar o mundo, exortar, ensinar, encorajar. Então, resumindo, o objetivo é a glorificação do nome do Senhor. Então não importa de quem recebeu o dom. Não é de quem é, porque o dom é de Deus. O dom não nos pertence, Nós apenas fazemos uso dele. O dom ele é de Deus. Então não importa quem recebeu o dom. O importante é que a igreja como um todo será beneficiada com isso. Toda a igreja será beneficiada com a manifestação dos dons espirituais, independente de quem esteja sendo usado por Deus para a realização dessa atuação. O segundo tópico fala sobre os dons de serviços espirituais e ministeriais. Dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria dos dons apresentado em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos. Pois ao falarmos do serviço, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos. Ministério, exortação, repartir, presidir, exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. Qual que é o problema que nós enxergamos dentro da igreja como um todo? É que os dons, em grande medida, eles são utilizados não para o serviço, mas para a autopromoção. Esse é que é o grande problema. Esse é que é o grande problema. As pessoas têm feito uso
Isso quando é, né, realmente um dom do Espírito Santo, isso quando não é uma maluquice, as pessoas têm feito uso dos dons espirituais para a autopromoção, para se promover, para se fazer notória. E os dons, ele deve ser usado para o benefício da comunidade, da outra pessoa. Seja a igreja, seja a família. Isso pode ser no ambiente de trabalho, aonde quer que nós estejamos. O dom deve ser usado para o benefício dessas pessoas. Então, o membro, ele não é autossuficiente, ele necessita do corpo enquanto um todo. Conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12:1. Os dons listados em 1 Coríntios são palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas e daí por diante. Esses são os dons espirituais que Paulo lista em Romanos 12. O dom da palavra é algo muito extraordinário. Eu lembro-me com muita clareza que inicialmente, lá no começo da minha caminhada, indo à igreja, eu achava muito bonito, né? O pregador, o pastor ministrando a palavra, eu tinha uma admiração muito grande, né, pela ministração da palavra. E eu sempre dizia que eu queria, né, ministrar, eu queria também ter a condição de um dia pregar o evangelho. E, irmão, eu não lembro a data, eu não sou bom de datas, né? Eu não lembro o dia e o ano, mas eu não lembro o dia do mês, mas eu lembro que foi um dia de sábado. Não lembro que ano, eu lembro que foi um culto num dia de sábado, e eu tinha ali, como era comum nas Assembleias de Deus, aquelas oportunidades para dar uma saudação, para dar uma palavra, que era hábito, né, corriqueiro das igrejas pentecostais, e eu sempre tinha essa oportunidade. Mas eu me lembro que nesse dia, irmãos, algo eu senti em mim diferente desde o meu trabalho. Desde o meu trabalho, durante o dia, eu li um versículo bíblico no trabalho e parece que aquele versículo, ele saltou os meus olhos de uma tal maneira, a minha compreensão daquilo que estava escrito foi uma compreensão totalmente diferente, e durante todo o dia eu senti algo diferente, e no culto à noite, quando eu abri esse texto para falar algo, parece que o Espírito do Senhor, ele me tomou de uma maneira. E não foi no culto, porque eu já estava sentindo isso durante todo o dia. E daquele dia em diante, irmãos, as minhas ministrações, quando eu abri a Bíblia, já era algo totalmente diferente. E eu lembro-me que foi uma coisa tão marcante, que toda a igreja ficou admirada. Sabe, meio que sem entender? Um ficava olhando para o outro assim, porque... até ontem esse irmãozinho tinha uma dificuldade muito grande para falar, e hoje ele está falando desse jeito. Não que seja lá grande coisa, né? Mas em vista do que era, melhorou e muito. Melhorou e muito em vista do que era. E todo mundo ficou meio que admirado, todo mundo meio surpreso, porque, mas como? O que aconteceu? Né? Na semana passada ele falou aqui, falou meio enroscado, né? E hoje ele está falando desse jeito. Foi uma coisa assim, espantosa. E a Bíblia nos fala sobre isso, sobre o dom da sabedoria da palavra. Palavra de sabedoria. E eu entendi a partir dessa circunstância que Deus, ele me deu esse dom. Para a ministração da sua palavra. Para a exposição do Evangelho. Para a pregação da sua palavra. E eu não julgo, irmão, e não é falsa modéstia, eu não julgo ser grande pregador, não, mas eu entendo que eu consigo expor a palavra de maneira equilibrada e de maneira coerente, né? E que em relação àquilo que era antes, olha, foi uma evolução
extraordinária em relação àquilo que era. Isso é palavra de sabedoria. Aleluia. Mais adiante, nós observamos, no comentário bíblico da CPAD, o Bacon, ele vai tratar também desse assunto. Segundo o comentário bíblico, era a vida pregressa dos membros envolvidos com a idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam experiências místicas religiosas de tempos anteriores. Então Paulo exorta, ele está corrigindo o mau uso dos dons espirituais na igreja de Corinto. E se nós vamos ver algumas manifestações espirituais, irmãos, na igreja, em alguns ambientes, é no mínimo esquisito. Você olha alguns tipos de manifestação, é no mínimo esquisito. E Paulo está repreendendo isso na igreja de Corinto. Você olha algumas posições, tem gente que parece que está pegando um santo, quando está manifestando os dons espirituais, não o Espírito Santo. Eu não sei quanto dos irmãos já foi em um... Eu lembro que eu devo ter ido umas 2 ou 3 vezes em um centro de Umbanda. Eu era muito novo, acho que 5 ou 6 anos de idade, mais ou menos isso. Mas eu ainda me lembro de algumas cenas dentro do centro, E uma delas era que quando o Espírito baixava, as pessoas colocavam a mão para trás e ficavam rodopiando e dando uns balanços meio estranhos. E quando você vê algumas manifestações na igreja, é muito parecido. É muito semelhante. Sobretudo o fato de pôr a mão para trás e de ficar rodopiando. Era muito parecido com aquilo que eu cheguei a ver 2 ou 3 vezes que eu fui em um centro de Umbanda, não participar, que eu não participava de nada, mas para ver o que estava acontecendo ali. Então Paulo está exortando isso, porque algumas das práticas que estava cometendo pela igreja fazia parte dos cultos místicos que muitos eram antes da sua conversão. E Paulo está exortando a igreja a fazer uso dos dons de maneira equilibrada. O terceiro subtópico aqui fala sobre acerca dos dons ministeriais. O terceiro subtópico do segundo tópico, A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de estudo pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Em Efésios 4, do 12 ao 16, os dons ministeriais eles estão associados com o crescimento da igreja. Um crescimento maduro, um crescimento alicerçado. Eu quero abrir um parêntese rapidamente para explicar alguma dessas questões que Paulo coloca aqui, que não está abordado aqui na nossa lição, mas só para entendermos. Por quê? Porque algumas pessoas hoje, têm se denominado, por exemplo, apóstolo, no formato do ministério apostólico dos 12 e Paulo, chamado por Jesus Cristo. E nós não reconhecemos esse tipo de ministério, Para nós não existe o apóstolo com aquele formato. A diferença é que a palavra, isso de maneira muito resumida, para a gente explicar de maneira bem detalhada, é necessário a gente falar só sobre isso, mas bem de maneira resumida, só para ficar claro. A palavra apóstolo, ela pode ser traduzida de 2 maneiras diferentes. O apóstolo, ele pode ser identificado como aquele que é enviado. Então, nesse sentido, todos nós somos, no sentido de que você é enviado por Cristo para a realização de uma função, como, por exemplo, o pregar o Evangelho. E o pregar o Evangelho não significa você estar em um púlpito como esse aqui pregando. Você pode pregar o Evangelho para o seu irmão, para a sua mãe, para os seus amigos, para o seu vizinho, para qualquer pessoa. Você está pregando o Evangelho. Então, o apóstolo ele tem esse sentido de enviado.
E também era chamado de apóstolo os 12, mas com aquelas características de apóstolo dos 12 e Paulo, se encerrou em Paulo. Então, pode haver as pessoas, se você for entender as pessoas como apóstolo no sentido de enviado, aí tudo bem. A mesma coisa que existe é a questão evangelista, profeta. Não existe profeta com o dom, com as características do Antigo Testamento, né? Essa característica de profeta do Antigo Testamento, ela encerra-se em João Batista. O próprio Jesus, ele diz, a lei, ela durou até João. Depois de João, é instituída uma nova aliança. Então, não existe o profeta com as características do Antigo Testamento. Existe a pessoa com dom de profecia. Isso sim, defendemos essa questão. E o evangelista é todo aquele que é chamado por Deus para a pregação do evangelho, ele tem o dom para isso. Na rua, no trabalho, onde quer que ela esteja, ela prega o evangelho e ela ganha muitas almas. Às vezes ganha muito mais alma do que o pastor da igreja, porque é o dom que ela recebeu. E de repente o pastor, ele não tem o dom da evangelização, o dom dele é do pastoreio, da pregação, do cuidado das ovelhas. Cada um tem o seu dom específico. É claro que tem pessoas que têm mais de 1, 2, 3, 4, 5, 10, não sabemos. Mas o evangelista é aquele ganhador de alma por natureza. E ele tem esse desejo ardente no seu coração, né? Por ganhar almas. E também isso não significa que o evangelista ele não pode ter outra atividade na igreja. Ele é apenas esse ganhador de alma. Não, de repente ele é um diácono na igreja, mas também tem esse fervor. De repente ele é o pastor da igreja e também tem esse fervor, ou um presbítero, ou qualquer outra atividade, tendo também simultaneamente esse dom de evangelista, de ganhador de almas, né? Então, só para que possamos entender essa questão aqui. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Então o Evangelho, os dons espirituais, tem a ver com o servir. Tem a ver com o servir. Então veja que no reino de Deus, a escada ela não sobe, ela desce. Então quando você vai galgando ministério na igreja, não é para cima, é para baixo. Porque quanto mais você recebe uma responsabilidade, mais você tem que servir. Mais você tem que servir e não ser servido, né? Como disse o próprio Jesus Cristo. Eu vim para servir e não para ser servido. Só que quando nós observamos na atualidade ministeriais da grande maioria que nós observamos, é totalmente o contrário, né? A liderança ela quer ser servida e não servir. Veja que os valores, eles estão invertidos, de acordo com o que apresenta a palavra de Deus. E em terceiro lugar, irmão, o terceiro tópico fala sobre Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons, e muito. Assim como boa parte das igrejas pentecostais dos nossos dias, elas também são problemáticas. E eu falo isso não é com orgulho, irmão. Eu não falo isso com alegria, pelo contrário, eu falo isso com tristeza, né? Não é porque eu falo isso que eu estou querendo desprezar a outra igreja e dizer que a nossa é que está correta. Não, não é isso não, pelo contrário, eu gostaria que todas as igrejas exercessem os dons espirituais de maneira equilibrada, de maneira coerente com a palavra de Deus. Mas é uma constatação, e a constatação ela precisa ser feita, né? E é o que nós observamos, e é o que Paulo vai detectar na igreja de Corinto, e ele está escrevendo, e dentre os problemas da igreja que havia em Corinto, não era só esse, havia outros, né? E não eram poucos os problemas da igreja de Corinto. Dentre os problemas, era o mau uso dos dons espirituais, e Paulo está tentando corrigir esse problema aqui. Um argumento utilizado pelo cessacionista, né? Eu falei inicialmente aquele que acredita que os dons cessaram. Então um dos argumentos utilizados por eles
é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores aos outros, por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade, em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento dos outros. Isso é uma verdade. Eu já cheguei até a ver o reverendo Augusto Nicodemos falando sobre isso, de que ele achava que os dons não deveria ser dada essa ênfase, porque a igreja faz mau uso dos dons. É verdade, a igreja faz mau uso do dom, mas uma coisa não pode anular a outra. Então quer dizer que a igreja também ela faz mau uso da palavra. Nós observamos as pessoas distorcendo a Bíblia. Então nós vamos deixar de usar a Bíblia por causa disso? Não. Nós não podemos anular uma coisa por causa da outra, né? Pelo contrário, nós temos que corrigir aquilo que está errado. Então, se a igreja faz mau uso dos dons, a solução para o problema não é impedir que os dons sejam utilizados na igreja. Pelo contrário, é corrigir os equívocos que são cometidos em relação ao uso dos dons espirituais. Então, se tem alguém na igreja que, por acaso, a liderança ou algum dos irmãos mais experiente percebe que está sendo utilizado de maneira inadequada, chama e corrige, e não extinguir essa atuação do Espírito no meio da igreja. Outra coisa, as diversidades dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da igreja em Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão, quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons, por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também com Efésios, veremos que outros dons são relacionados, de acordo com a necessidade da igreja. Então, veja que Paulo está tratando de um problema local, né? A igreja de Corinto estava com um problema na administração dos dons. E Paulo escreve para consertar aquele problema específico que estava acontecendo. É claro que parte daqueles problemas que estão descritos ali por Paulo na igreja de Corinto, também nós podemos observar em nossos dias, que é essa espécie de disputa, né, por dons. Jesus, ele sempre censurou isso, irmãos. Isso já acontecia no meio dos apóstolos, né? Antes da ascensão de Cristo, o texto diz que os apóstolos em um determinado momento estavam discutindo entre eles quem dentre eles seria o maior, depois que Jesus partisse. Jesus disse: como é que é, rapaz? Como é que é a história aí? Estava eles lá, quem de nós é o maior, né? Ou quem de nós vamos assumir aqui a liderança depois da partida de Jesus? Jesus diz: olha, entre vocês aí que quiser ser o maior, comece sendo o menor. Lembra do que eu disse agora há pouco, né? Por quê? Porque a escada no reino de Cristo, ela é invertida. Ela não sobe, ela desce. Então quem quiser ser o maior, comece servindo mais. Pode ser que você chegue a ser o maior se você servir mais que todo mundo. Então não é você ser servido por mais pessoas, é o contrário, é você servir mais pessoas. A nossa conclusão diz assim, irmãos: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Irmãos, se era necessário para os apóstolos os dons espirituais, para nós ainda mais, irmãos. Se nem mesmo Jesus ele abriu mão da atuação do Espírito Santo na vida dele, como nós poderíamos fazer isso, né? O Espírito Santo, nós vamos ver que agiu na vida de Cristo, no seu ministério terreno, diversas vezes. Como nós poderíamos
nos dá o luxo de dispensar a ação do Espírito na nossa vida, de maneira alguma. Se os apóstolos necessitavam desta ação, nós necessitamos muito mais ainda. E a profecia de Joel diz que o derramamento do Espírito era para os últimos dias. E se os apóstolos estavam vivendo os últimos dias, porque o derramamento do Espírito, então, significa dizer que é inaugurado, né, os últimos dias, como o próprio João, ele vai dizer na sua carta, né, primeira carta, ele vai dizer, filhinhos, já os últimos dias. Talvez se fosse hoje João escrevendo, ele diria, filhinho, já é as últimas horas, né? Ou seja, o cronômetro já está ligado, né? É igual o final do ano, quando chega ali a cronometragem dos últimos 10 segundos da virada do ano, né? 9, 8, talvez João diria, filhinhos, olha, já é as últimas horas, não é mais os últimos dias, mas as últimas horas. Acreditamos, diante de tudo que está acontecendo, que esse é o contexto daquilo que nós estamos vivendo, os últimos momentos. E por estarmos vivendo os últimos momentos, é necessário os dons espirituais para que possamos beneficiar a igreja como um todo, por meio dos usos, dos dons, que o Espírito Santo ele pode distribuir no meio da igreja do Senhor. Amém, meus queridos? Deus em Cristo continue abençoando a todos.